A paz do Senhor Jesus, meu irmão, seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical Online, a maior escola bíblica do mundo. Agradeço a Deus por sua vida, que bom que você está aqui para juntos estudarmos aí o tema que nos é proposto nesse trimestre, que é Em Defesa da Fé Cristã. Então, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência. Desde já quero ressaltar a importância de juntos, nas nossas comunidades de fé, estarmos debatendo e estudando sobre esse tema que é muito relevante para os nossos dias hoje. Estamos na lição de número 2, que tem por título Somos Cristãos. Então, a sua leitura bíblica em classe, Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, do versículo 1 ao 19 e o versículo 14. Eu vou passar aqui para a gente ganhar tempo, mas é claro que você deverá fazer essa leitura na sua classe, que ela é bastante relevante. Então o texto áureo diz assim, olha: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus. Atos 15, 19. E a verdade prática: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos, como dizem por aí, né, irmãos? Então vamos à introdução da aula. Então a igreja ela herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém, no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica. E esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então é claro que nós como cristãos hoje, a igreja de hoje, ela herdou, ela traz em si, na sua identidade, uma herança judaica, uma herança de Jerusalém, uma herança que esse povo, na verdade, carrega até hoje. Só que, apesar de termos conosco essa herança aí no campo teológico, no campo ético, né? Na verdade, a igreja, ela, como ela nasceu em Jerusalém, Jesus sendo judeu, então todo aquele ensinamento, toda aquela construção cultural acompanha, com certeza, os escritos, a Bíblia, a igreja de hoje. Mas essa herança não pode ser confundida e a gente em nenhum momento pode confundir a lei de Moisés, tá? A lei que foi dada apenas ali para o povo judeu, com a graça que é para todos os santos. Então, ainda aqui na introdução, né, nessa lição, nós veremos que em Gálatas 2 é um relato de um dos debates que mostram o limite entre o judaísmo e o cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso a esse grupo aqui chamado judaizantes. Então, apesar de termos uma herança cultural, essa herança ela não interfere nos passos da igreja, na teologia própria da igreja, do cristianismo, tá? Da igreja fundada em Cristo e não no judaísmo. Então, prevenindo-se contra a tendência judaizante. Então, 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi uma revelação, não sendo uma convocação pelos apóstolos para a prestação de contas. Então, note que o apóstolo Paulo, 14 anos após se converter, se dirigiu a Jerusalém e devido a uma revelação que ele teve de ir à cidade, tá? Então, não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao Concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15, tá bom? Então, essa primeira visita aqui não é a visita do concílio, é outra visita. Mais à frente, Paulo é convocado, Paulo vai a esse Concílio de Jerusalém e ali um debate é proposto. Então, ainda aqui, ó, infere-se que a epístola aos Gálatas foi escrita antes do concílio, tá bom? Então, por quê? Pois não há menção dele na carta. Então, Paulo não menciona o concílio de Jerusalém em sua carta
haja vista estar tratando do mesmo tema. Visto que o concílio tratou do mesmo assunto, olha aí. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes até mesmo da sua primeira viagem missionária. Então, qual o objetivo dessa reunião? É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio nem um sínodo, tá? Então é possível que essa segunda visita, por meio de uma revelação, tenha ligação com Ágapo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Lembre-se que Israel, a Judéia, né, estava passando por uma dificuldade, um empobrecimento muito grande, uma fome muito grande que abalou aquela cidade, inclusive que foi prevista por Ágapo. E aí Paulo foi à cidade com a intenção de levar aí donativos, de levar o socorro, né, aos irmãos que ali estavam. Então, mas aproveitando a ocasião, claro, o apóstolo Paulo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Então, ainda assim, a sua visita não tinha a intenção, não era proposital de uma reunião, de debater, de tratar sobre o assunto, mas ainda assim o apóstolo não perdeu a oportunidade de relatar as maravilhas que Deus estava fazendo na sua vida nesse período aí, nesses anos no qual ele está experimentando foi convertido, né? Então ele tinha a convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Então Paulo em nenhum momento duvidou do seu ministério, duvidou da sua convocação, duvidou do evangelho que ele estava vivendo e que ele estava pregando, e tinha consciência de que a saída a Jerusalém era nada mais nada menos do que uma ordem de Deus. Então ele prefere obedecer a Deus e não temer ali as represárias que os judeus, que os homens poderiam lhe causar, tá? Então aqui um ponto interessante é sobre Tito e a circuncisão. Então, Barnabé era judeu e o seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema, pelo fato dele ser judeu, ter se circuncidado e pertencer ali ao grupo dos judeus. Mas, porém, Tito, olha só, Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus, tá? Então Paulo ele decide correr esse risco, mas não foi intencional com aquela vontade de provocar os judeus, levando o título que era grego para uma reunião dos irmãos judeus. Tá. Os judaizantes, então, com isso, os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. E aí começou a ser exposto um problema, né, que foi criado aí por esse grupo, esses judaizantes, e que Paulo ele soa ali para poder convencê-los de que eles estavam errados e que essa prática não deveria ser adotada pela igreja do Senhor Jesus. Haja vista, a circuncisão foi um pacto dado para o judeu, tá? Então vamos à frente. Então encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé. Veja bem, com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo. Ou seja, ele aproveita essa oportunidade ele circuncisa Timóteo para que Timóteo possa alcançar almas, para que possa pregar o evangelho juntamente com ele, para alcançar os fracos na fé, irmãos, tá? Mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. Então, no entanto, nessa ocasião aí em Jerusalém, onde ele expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por uma hora, como o versículo 5 mostra. Isso por 2 razões. Tito era grego e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Então, é interessante essa comparação, que existem momentos em que nós devemos ceder, realmente. A gente tem que ter esse discernimento. Porque Paulo, ele circuncidou em uma ocasião, porque aquela circuncisão ia produzir um efeito de ganhar almas, ia produzir um efeito positivo na igreja.
Então ele ia alcançar almas, ele ia conseguir propagar o evangelho, fortalecer a fé dos fracos, ensinar, exortar. Então, o fim, com certeza, ia ser, seria, ou foi, na verdade, o fim foi muito proveitoso para a igreja. Já que nessa segunda ocasião, essa circuncisão era meramente vaidade e era apenas para que aqueles judaizantes satisfazessem o seu ego. Então não haveria proveito algum para a igreja, não haveria, almas não se renderiam e ele cederia a uma prática, a um rito, e aí seria introduzido na igreja esse rito de uma maneira desnecessária e que na verdade não faz parte do evangelho. Então tem uma grande diferença aqui nesses dois exemplos que a gente acabou de citar, tá bom? Então, a tendência judaizante no início da igreja. Vamos falar aí desses homens que queriam judaizar a igreja no início, tá? O espanto do apóstolo. Então, olha lá. Tão logo Paulo retornou da sua viagem missionária, ele ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. E isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles, irmãos. Então, rapidamente, estes homens, eles abandonaram, eles desertaram do pensamento, eles desertaram da fé, né? Mudaram de pensamento. Aqui, como o comentarista diz, viraram a casaca. Ou seja, eles pegaram, rejeitaram o ensinamento de Paulo e voltaram, passaram a viver a lei de Moisés, né? Ensinada pelos judaizantes, até porque não tinha essa não haveria essa necessidade. Então, o que o apóstolo emprega nessa passagem era usado na antiguidade quando alguém desertava do exército ou se rebelava. Ou seja, a expressão que ele usa é justamente essa, de abandonar o grupo, abandonar o exército, se rebelar contra e deixar de fazer. Então, é essa expressão que Paulo ele usa para caracterizar os irmãos da Galácia que deixaram a sua fé e estavam seguindo a doutrina dos judaizantes, estavam seguindo esses falsos mestres com esse falso ensino, com esse fermento, com essa mistura, tá? Então, isso lhe parece, com certeza isso lhe parece familiar, porque nos dias atuais não é difícil a gente encontrar pessoas que buscam exemplos de Israel, exemplos de outras culturas, para introduzir na igreja com as desculpas, né, de ganhar almas, que vai ser melhor, de que a igreja precisa avançar, de que a igreja precisa se atualizar. Mas, na verdade, isso são heresias que acompanham, ou melhor, que existem desde a fundação da igreja. Então, isso significa também mudança de partido político, filosofia e religião. Em outras palavras, aqueles irmãos de Gálatas estavam abandonando a fé. Então, como nós já citamos, aqueles irmãos, eles preferiram não seguir os ensinamentos de Cristo transmitido pelo apóstolo Paulo e preferiam buscar aí no misticismo judeu, no misticismo da época, fundamentar ali a sua fé e estavam apostatando dela. Mas veja bem, quem eram esses judaizantes, né? Então esse grupo apareceu aí e começou a servir de tropeço na comunidade cristã. Então o termo judaizante vem do verbo grego iudazo, que é viver como judeu, então adotar costumes e ritos judaicos. E aparece uma única vez no Novo Testamento, que é justamente aqui em Gálatas. Então esses homens, eles estavam ensinando os novos convertidos, ensinando o povo cristão a adotar costumes e ritos judaicos, ou seja, a viver como judeu, sendo que Jesus não ensinou isso em nenhum momento e muito menos a doutrina dos apóstolos tem essa recomendação. Então, eles são reconhecidos no capítulo anterior como os que se apresentam como enviados por Jerusalém, a igreja mãe, olha só. Então, eles se apresentavam dessa maneira, diziam que eles tinham sido nada mais, nada menos enviados da igreja e que a palavra que estava com eles era a palavra da verdade, ou seja, eram os mentirosos.
Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta, e Tiago negou formalmente as declarações deles, dizendo que não os havia enviado. Tiago aqui era o líder da igreja, era o pastor da igreja de Jerusalém, e então a autoridade pastoral estava ali sobre seu comando, sobre ele, e ele negou que houvesse enviado alguém com esse propósito aí. Em Atos 15, 24, ele diz assim, olha, porquanto ouvimos que alguns saíram dentre vós, perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidai-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Então, ou seja, ele falou que ele não mandou e que a igreja de Jerusalém não autorizou nada disso. Então, eles eram legalistas dentre os judeus, dentre os judeus, e por isso chamados de judaizantes. Esses judeus convertidos ao Senhor ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Olha só a perdição aqui. Eles estavam acrescentando algo ao sacrifício de Cristo, dizendo que ele era imperfeito e que se não se cumprisse a lei de Moisés, o sacrifício do Senhor Jesus era ineficaz na vida dele, na vida do homem, que não há salvação se não cumprir a lei. Então, irmãos, hoje ainda há muitos desses acréscimos. A salvação vem de Cristo, mas se você não fizer assim, não será salvo. Mas se você não fizer isso, não será salvo. Então, todas as vezes que o homem acrescenta algo ao sacrifício de Cristo, ele está negando a eficácia, a suficiência, né, da morte de Cristo na cruz, dizendo que ela não é completa e que ela é falha e precisa de acréscimo, coisa que em nenhum momento nós vamos encontrar nas Escrituras. Então, isso gerou, obviamente, um clima de tensão, né, que defendia-se de um jeito, esses judaizantes estavam defendendo de um jeito e os apóstolos defendendo de outra maneira. Então, causou esse clima de tensão. Então não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. Então, olha só, eles não mediram esforços, simplesmente bateram de frente, estavam ali possuídos por Satanás e decidiram ir à luta, ir à guerra para defender as suas heresias. Só para lembrar, à luz do versículo 9, parece somente que Pedro, Tiago, João, Pedro e Tiago estavam presentes ali naquela conversa. Os outros apóstolos, a gente subentende que deveriam estar em plena atividade em outras regiões. Estavam pregando o evangelho com certeza, enquanto que Paulo contou aí com a ajuda de João, de Pedro e de Tiago. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados na reunião. Aí você pode perguntar o que eles estavam fazendo lá. Eles entraram sem ser convidados e estavam causando esse alvoroço todo, né? E não só nessa reunião, como na igreja. Então eles eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. Então, olha, o pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Então, olha só, mesmo sem ser convidado, mesmo sem ter autoridade apostólica, mesmo sem pertencer ao grupo, esses homens, eles se infiltravam na igreja, se infiltraram na reunião apostólica e estavam aí disseminando essas heresias satânicas de misturar o cristianismo, misturar a igreja com fábulas, com tradições, com os ritos judaicos. Agora nós vamos para o ponto, ao meu ver, principal da lição, que é a tendência judaizante hoje. Então a gente viu que esses homens eles atacaram a igreja apostólica, a primeira igreja, ali quando os apóstolos ainda estavam em firme atividade. E assim como foi lá, também é em nossos dias. Então, ó, o mesmo evangelho, tema tópico 1. Então, olha só, o evangelho é um só, não há dois.
O evangelho de Pedro e o de Paulo também são chamados, respectivamente, de evangelho da circuncisão e da incircuncisão. São meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Então, não há dois evangelhos, não há duas, não existe isso. É apenas um evangelho, tá? Um evangelho que é do Senhor Jesus, um evangelho dado ao Senhor Jesus ao homem, tá? O que pode acontecer é vários evangelistas, né? O evangelista Pedro, o evangelista Paulo, o evangelista Lucas, evangelista João, escreverem sobre o mesmo evangelho. Então, ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. Então, é lógico que você só vai poder entregar aquilo que você tem. Então, a abordagem que Pedro faz é diferente que a que Paulo faz do mesmo evangelho. Em nenhum momento eles se contradizem com o fundamento da igreja. Pelo contrário, é um complementando o ensinamento do outro, porque é a mesma visão, é o mesmo evangelho, são as mesmas palavras, é o mesmo Cristo. Então, o compromisso de Paulo era com os gentios. Ele foi constituído por Deus, irmãos, não foi por homem, como apóstolo e doutor dos gentios, para pregar aos não-judeus. O de Pedro era com os judeus, mas a mensagem era a mesma. Então é óbvio que, se Pedro está pregando aos judeus, a mensagem dele para apresentar a Cristo vai seguir uma linha de raciocínio, vai seguir uma abordagem. Já quando Paulo ele é chamado a pregar o evangelho aos gentios, a abordagem que ele vai fazer ensinando o mesmo evangelho que Pedro está pregando aos judeus vai ser diferente, tá? Mas é o mesmo conteúdo, é o mesmo ensinamento, com uma linguagem, uma abordagem, uma ilustração diferente, necessária ali para cada povo, cada cultura, tá? Mas lembrando que o evangelho é o mesmo e que ele não deve ser mudado ou nunca deve ser misturado para atender necessidades do homem. Então, o perigo da doutrina dos judaizantes. Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios, tá? Primeiro, ameaçar a liberdade cristã e o perigo do cristianismo se tornar uma mera seita. Então é lógico, irmãos, se eles deixassem esse grupo aí continuar, vamos assim dizer, com essa obra, esse pensamento e não tivessem freado ali, é lógico que ameaçariam a liberdade da igreja cristã, porque a igreja teria que ficar presa em ritos, ficar presa em costume. E é lógico que, se ficasse misturado, o cristianismo, lógico, ia ser acusado de uma seita, de uma ruptura com a religião judaica, sendo que, na verdade, não é isso. A igreja, o cristianismo foi fundado em Cristo, na cruz do Calvário. Então, os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Então, como eu já falei, todas as vezes que o homem ele acrescenta algo à salvação, ele está cometendo uma heresia, haja vista que a obra do Senhor Jesus na cruz ela é suficiente, ela não precisa de complemento. A lei ela tem o seu prazo de validade, ela vigorou de Moisés a Cristo. De Moisés a Cristo, ela era a ordem de Deus, era a manifestação de Deus para com Israel, era a lei de Deus para com o homem. Claro que o homem sendo representado em Israel. A partir de Cristo, a lei se torna obsoleta. Agora nós temos superiores promessas, uma superior aliança, um novo sacerdócio, um sumo sacerdote, né? Não mais da ordem levítica, agora da ordem de Melquisedeque, que é o Senhor Jesus Cristo. Então era de fato outro evangelho. Então se leva-se em consideração esse evangelho pregado pelos judaizantes era de fato outro evangelho. Por isso o apóstolo Paulo os amaldiçoou. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito, e não mais por cultura, por tradição, por achar isso, por achar aquilo.
tá? Então, estava sendo levado outro evangelho e Paulo deu um ponto final. Não há outro evangelho, senão o de Cristo Jesus. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito Santo e não na lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto do Espírito. Então, as práticas judaizantes atuais. Quero te lembrar que aqui a gente vai comentar algumas que são visíveis, grandemente visíveis nos dias atuais, mas que não são as únicas. É lógico que se você parar para pensar, se você analisar, né, muitas comunidades de fé, muitas igrejas vivem em práticas judaizantes e acabam ensinando o povo a agir de maneira errada. Então elas são basicamente, olha só, práticas judaizantes, irmãos, a guarda do sábado, a observância rigorosa do Kashur, o termo hebraico para as leis diéticas do judaísmo, a liturgia da sinagoga, o uso do shofar, que é a trompa, geralmente feito de chifre de carneiro, o uso do talit, que é o manto ou chalé usado pela oração, o uso do kepar, o solidel, que os judeus religiosos usam sobre a cabeça. Isso aqui, como a gente falou, são exemplos aí de figuras judaicas que muitos cristãos amam usar para ter a aparência, né, de separado, a aparência de santo, a aparência de ter intimidade com Deus, de ser diferente dos demais, sendo que o princípio é o mesmo. Todos eles fazem parte da lei, né, ou de um costume, tá? Então você se pergunta, irmãos, eu devo guardar o sábado hoje? Aí eu te pergunto, como lei? Não. A lei foi dada ao judeu. Então, Cristo cumpriu toda a lei. Aliás, o único homem capaz de cumprir toda a lei foi o Senhor Jesus, porque ele não pecou. Então, se ele não pecou, a lei não o acusa. Então, logo, se a lei não o acusa, de nada ele é refém da lei. Então, ele cumpriu toda a lei. Então, após ter cumprido toda a lei, é lógico que ele vem e diz assim: um novo mandamento vos dou. E aí agora passa a vigorar um novo testamento com sangue do seu testamenteiro, porque o testamento só tem validade com a morte do seu testamenteiro. Então ele deixa um novo testamento. E no Novo Testamento é lógico que a gente não tem nenhuma dessas obrigações, nenhuma lei, nenhuma das leis que foi dada a Moisés, ela alcança o Novo Testamento, tá? Mas aí agora, e eu, onde é que eu sou alcançado? Se eu estou em Cristo, nova criatura eu sou, eu já morri para mim, já não vivo mais eu, mas eu estou em Jesus Cristo. Então, logo, se eu estou em Jesus, eu também estou desobrigado de cumprir a lei, porque ele cumpriu e aboliu a lei por conta do seu Novo Testamento. Então, eu também, em Cristo Jesus, sou desobrigado de cumprir a lei. Só quando eu estou em Cristo, então o sangue de Jesus me comprou e eu vivo uma nova aliança. Agora eu vivo os mandamentos e os ensinamentos de Jesus, não mais os ensinamentos de Moisés, né? Ou melhor, que Moisés deu ao povo no Sinai. Então, a parte A aqui, olha, os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e ter amparo neotestamentário. É alguém chamado, estando circuncidado, fique circuncidado. Ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição cultural, irmãos. Ele mantém a sua tradição cultural, tá? Até porque ele já é judeu, ele foi circuncidado, só que em determinado momento de sua vida ele foi iluminado pelo Espírito Santo. Então não há como ele desfazer a circuncisão ou deixar de agir ou se vestir ali como judeu. Ele tem uma nova vida, uma nova identidade agora em Cristo, como um judeu messiânico, tá? Então, para ele, essa identidade cultural ainda vai lhe acompanhar, assim como nós.
Nós que estamos aí, somos os outros povos de outras línguas, outras nações, a nossa identidade cultural nos acompanha todos os dias. Contanto, né, que não fira o evangelho. Então, olha só, mas também tem os não-judeus. Da mesma forma, é alguém que é chamado pelo evangelho, mas estando incircuncidado, ou seja, não foi circuncidado, não se circuncide, não precisa circuncidar. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo conclui: cada um fique na vocação em que foi chamado. Então aí, olha, os que se dizem judeus e não são, né, os que desejam parecer imitar o judaísmo, estão em práticas erradas. E a conclusão da nossa lição é: o resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes, é claro. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica de Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo. Nesses mais de 20 séculos de história, assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho. Então não se faz isso, não se deita vinho novo em odres velhos e nem remendo novo em pano velho, né? Então eu agradeço a você que ficou até aqui, que nos acompanhou até no final dessa lição. Eu te falo que você é bênção para a nossa vida. Eu te peço, colabore com a gente aí, curtindo, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal que você vai estar contribuindo para a continuidade desse trabalho. Se é da sua vontade também, na descrição do vídeo, aí vai estar esse slide disponível para você poder utilizar na sua EBD, na sua aula. Então, até aqui, o Senhor nos tem ajudado. Até a próxima aula. Fique na paz do Senhor.